A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos ao Momento EBD, Momento de Estudo das Lições Bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Eu sou o irmão Peter Zuck, vou acompanhá-los nessa jornada de conhecimento e aprofundamento da maravilhosa Palavra do Senhor. E é claro, estou aqui sempre muito bem acompanhado do nosso querido, amado professor e pastor Mário Souza. A paz do Senhor, pastor Mário. A paz do Senhor, irmão Peter, irmão Jairo. Aqui nos encontramos, queridos, nesta segunda-feira, hoje já 3 de novembro. Gente, olha que já começou o mês de novembro, hein? Já estamos na reta final deste ano, do ano da graça de Deus, de 2025. Graças a Ele, estamos vivos. Ele nos tem dado o dom da vida. Agradeça a Ele por esta tão sublime e maravilhosa dádiva. Meus amados irmãos, nesta semana estaremos estudando sobre a consciência. Olha que coisa interessante. Que assunto palpitante é este? Com certeza, muito teremos a aprender. Esta lição estaremos estudando no próximo domingo, dia 9 de novembro. Então fique atento e você vai não somente assistir hoje comigo, com o Peter, com o Jairo que aqui está, mas durante toda esta semana você pode rever várias vezes este programa, né? Vai ser muito útil para as suas anotações, para o teu próprio comando, seja você professor ou aluno da escola dominical. O irmão Peter voltará agora ao microfone para dar os avisos da igreja e já entrar direto no assunto da nossa lição desta semana. Irmão Peter. Glória a Deus. Irmãos, nós somos a primeira igreja Assembleia de Deus em Coqueiral de Itaparica. Estamos situados na Avenida Saturnino Rangel Mauro, número 162, Praia de Itaparica, Vila Velha, Espírito Santo. E temos diversos cultos durante toda a semana. De segunda a sexta-feira, aqui na igreja, às 8 horas da manhã, temos a nossa consagração comandada pelo Círculo de Oração. Às terças-feiras, 19h30, também aqui no templo, nós temos o culto de doutrina, o culto de ensino e aprofundamento da palavra do Senhor. Às quintas-feiras, às 19h30, temos o culto clamando pelas causas impossíveis. Também aqui no templo, às quintas-feiras, 19h30. De segunda a sexta-feira, no canal da ADCI, no YouTube, nós temos o momento de oração apresentado pelo nosso pastor presidente, pastor Elvis Rocha. Domingo, claro, nós temos a nossa maravilhosa escola bíblica dominical, sempre às 8h30 da manhã. Aos domingos também, 17h45, nosso culto vespertino de louvor e adoração ao Senhor. Venha congregar conosco, venha nos visitar, você é o nosso convidado especial. E você, professor, aluno da escola bíblica dominical, não se esqueça de compartilhar esse conteúdo, de mandar para aquela pessoa que ama a EBD. Confira se você já está inscrito nos nossos canais, se você já segue a ADCI no Instagram, se você já segue o pastor Elvis Rocha, o pastor Mário Souza, sempre com diversos conteúdos para edificar a sua vida. Essa lição de hoje é uma lição muito importante. Nós já vimos estudando sobre o corpo, começamos o nosso estudo sobre a alma e hoje continuaremos estudando sobre a alma a partir da consciência, que tem sido maravilhoso momento de aprofundamento bíblico. E a lição de número 6, que vai ser ministrada no dia 9 de novembro de 2025, tem o seguinte título: A Consciência, o Tribunal Interior. O texto áureo da nossa lição está no livro de Atos, capítulo 24 e versículo 16. E assim diz o texto áureo: E por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. A verdade prática: diante da crescente degradação do padrão moral do mundo, o cristão deve apegar-se cada vez mais à sã doutrina para ter sempre uma boa consciência. A leitura bíblica em classe está no livro de Romanos, capítulo 2, dos versículos 12 a 16, e assim diz a palavra do Senhor: Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei,
não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os, no dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Os objetivos da lição de número 6. Primeiro objetivo, mostrar aos alunos a origem da consciência humana como um senso moral dado por Deus, reconhecendo seu papel antes e depois da queda. Segundo objetivo, ensinar que a consciência atua como um tribunal interior, capaz de acusar ou defender, incentivando o autoexame constante. E terceiro objetivo, alertar os alunos para as falhas e deformações que a consciência pode sofrer quando não é orientada pela verdade bíblica. Introdução. Vamos ao comentário bíblico. Deus fez o ser humano com um senso moral chamado consciência, que acusa, defende e julga. Funciona segundo a lei moral comum a todas as pessoas, as escrituras sagradas e outras fontes normativas, como a família, a igreja e o Estado. A consciência escrutina e emite juízo sobre todo o comportamento humano. Pastor Mário. Meus queridos e amados irmãos, amigos e companheiros, estamos diante de um assunto importantíssimo. A consciência, que é o tribunal interior de cada ser humano. E isto é simplesmente maravilhoso, o que Deus pôs dentro do homem, a sua própria consciência, para acusar, para defender, aplaudir, corrigir, criticar, enfim. É a nossa consciência que nos aponta o que estamos fazendo de certo ou de errado, que nos dá discernimento e nos ensina que caminho devemos tomar. É por isso que devemos prestar muito atenção, porque este assunto é de fundamental importância. Esse texto de Romanos, capítulo 2, de 12 a 15, é dos poucos que tem na Bíblia, onde retrata a situação daqueles que nunca ouviram o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E Deus, na sua infinita bondade e suprema justiça, como agirá com eles, se eles nunca ouviram a palavra de Deus, de direito, de fato e verdade. Deus vai julgá-los através da sua própria consciência. É muito interessante, é fundamental tudo isto. Vamos então agora ao primeiro ponto e os seus subpontos. Primeiro ponto, antes e depois da queda, que se divide em 3 subpontos. O primeiro subponto, a primeira manifestação. O segundo subponto, o direito natural. E o terceiro subponto, escrita no coração. Então, o primeiro ponto, antes e depois da queda. Primeiro subponto, a primeira manifestação. Do grego syneidesis, que significa saber com, a consciência é uma faculdade inata, ou seja, todos nascem com ela. É como um sensor instalado na alma humana. Alguns teólogos consideram que seja no espírito, não há consenso sobre isso. É uma capacidade dada por Deus para o homem discernir entre o certo e o errado, e assim orientar-se em suas decisões. Gênesis 2, 16 e 17 e Gênesis 3, de 6 a 10, tratam da primeira manifestação da consciência na experiência humana. Deus estabeleceu uma lei específica, a proibição de comer do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, com o anúncio da penalidade: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Gênesis 2:17. O homem transgrediu e experimentou o funcionamento acusativo da consciência: culpa, vergonha e medo. Segundo subponto, o direito natural. Todo ser humano nasce com um conteúdo normativo fundamental na alma, que é a lei moral, também chamada de lei da natureza ou direito natural. No Gênesis, isso é visto pela primeira vez em Caim, que feriu o direito natural tirando a vida do próprio irmão, Gênesis 4:8.
e experimentou uma trágica consequência. Sua consciência o afligiu com pesada culpa, dada a gravidade de seu pecado. É maior a minha maldade que a que possa ser perdoada. Da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra. Gênesis 3, versículos 13 e 14. Quando a consciência acusa, não adianta tentar se esconder. Salmo 139, versículos 7 e 8 e Jonas 1, de 3 a 12. E terceiro subponto, escrita no coração. Em Romanos 2, dos versículos 12 a 16, Paulo faz referência à lei mosaica, dada a Israel, e à lei moral, o direito natural, comum a todos os homens, inclusive aos gentios, os quais mostram a obra da lei escrita no seu coração. Romanos 2,15. Em princípio, é com base nessa lei geral que a consciência atua, quer acusando-os, quer defendendo-os. Versículo 15. O que ocorreu em relação aos hebreus foi a positivação do direito natural, a escrita, em pedras, dos preceitos comuns a todos os homens, como a proibição de matar, em Êxodo 20, versículo 13. Além disso, houve ampla regulação da vida civil, direito de propriedade e direito de família, por exemplo, em Êxodo 22 e em Deuteronômio 24, e também o estabelecimento de leis cerimoniais, como em Levítico 1:7. Antes da codificação do direito natural pela lei mosaica, outras sociedades antigas tinham seus regramentos. Os principais eram os códigos mesopotâmicos de Ur-Nammu, em 2070 a.C., de Lipit-Ishtar, em 1850 a.C., e de Hammurabi, de 1792 a 1750 também a.C., que foi o mais conhecido deles. O que há de bom nas imperfeitas leis humanas é inspirado na lei moral escrita no coração de todos os povos. Pastor Mário. O título deste primeiro ponto: Antes e depois da queda. A consciência do homem antes e depois da queda. Quando Deus formou o homem, Gênesis 1:26, esse homem estava num total estado de pureza, de inocência. Ele não conhecia o mal. Ele não conhecia o pecado. Tudo era muito belo, muito lindo, muito maravilhoso. Até que o pecado entrou no homem. Disse Paulo aos Romanos 5:12, por um homem entrou o pecado no mundo. Consequências, pelo pecado a morte. Assim a morte passou a todos os homens, e por isto todos pecaram. Romanos 3:23, continuou Paulo dizendo, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Prossegue Paulo, Romanos 6:23, parte A, o salário do pecado é a morte. Com o pecado do homem, ele passou a conhecer o outro lado da medalha. Pecado, corrupção, doenças, velhice e, por fim, a morte. Mas quando Deus formou o homem, ele já pôs dentro dele a consciência, que é uma forma de juiz, é um censor que te dá condições de discernir o claro do escuro, o bem do mal, o honesto do desonesto. E te dá a condição do livre-arbítrio, isto é, o direito de você escolher. E é claro, com a tua escolha vem a tua responsabilidade de arcar com os lucros, se foi uma boa escolha, ou com os prejuízos, se foi uma má escolha. Tanto é que disse Deus a Adão e também a Eva, olha, no meio do jardim tem uma árvore, chamada árvore da ciência do bem e do mal. Nela não toques,
porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Veja que a advertência foi prévia. Deus advertiu aos nossos primeiros pais. E era agora sua consciência quem lhe mandaria se comeria ou não daquele fruto. E Paulo, escrevendo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8, olha o que ele disse. Não erreis. Deus não se deixa escarnecer. Olha agora. O que o homem semear, isto também ceifará. O que semeia na carne, ou seja, pecando, errando, da carne ceifará a corrupção, a morte eterna, o castigo eterno. Mas aquele que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Está vendo? A consciência te ensina isto. Ninguém erra sabendo ou não sabendo que está errando. Quem mata sabe que isso é errado. Quem rouba, quem se prostitui, por mais pecador que ele seja, ele sabe que está cometendo algo errado. Isso é a consciência dentro dele dizendo, não faça tal coisa. E quando a coisa é boa, sim, podes fazer. Então, desde Adão, antes de pecar, já havia nele uma consciência. Tanto é que quando Deus disse, dessa árvore não comerás, ele não tinha pecado ainda. Está vendo? Então, a consciência já estava dentro dele. E quando o diabo aparece naquele lugar, vestido de uma serpente, pois nela ele penetrou, ele dialogou com Eva e Eva conversou com ele. Está vendo? Ele não obrigou Eva a comer daquele fruto. Não. Ela comeu porque quis comer. Inclusive, ela própria chegou a citar o que Deus havia dito, ensinado antes, prevenido. Mas ali ela foi influenciada, se deixou levar. E olha que ela passava debaixo daquela árvore todos os dias. Ela via os frutos daquela árvore todos os dias. E ela nunca atentou para aquilo, porque ela já tinha uma ordem a respeito. Mas depois que o diabo começou a influenciá-la, logo entrou nela a soberba, porque o diabo disse para ela que ela seria igualzinha a Deus, conhecendo o bem e o mal. O diabo só não disse para ela como seria esse mal, né? E ela ficou curiosa para saber que mal era este. E a soberba entrou nela, querer ser igual a Deus. Olha a soberba. A partir daí, aquele fruto que não tinha para ela nenhum valor passou a ficar bonito, formoso. E aquilo lhe instigou tanto, 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 que ela tomou do fruto e comeu. É aí que ela consumou o pecado. Olha aí o tripé formado. A soberba, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Dos olhos, ela cobiçou aquele fruto, começou a achar bonito. No que ela comeu, a concupiscência da carne, consumou o ato. E em 1 João 2, de 15 a 17, João fala desse tripé em ordem invertida, mas assim mesmo. Filhinhos, não ameis o mundo, nem o que no mundo há, porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências. Mas quem fizer a vontade do Pai permanece para sempre. Então esse tripé foi instalado por Satanás lá no Éden. Gênesis 3, 5. Aí você vê essas três coisas juntas. A soberba, a concupiscência dos olhos e a concupiscência da carne. Está vendo? E qual foi a consequência, né? Foi a perda da comunhão com Deus. Ali ficou extinta a vida eterna no sentido
do corpo e da alma. Porque se Adão não tivesse pecado, ele seria eterno. Ele viveria eternamente, tanto fisicamente como espiritualmente. Mas eis que, com o pecado que acontece agora, entrou, além da morte do corpo, entrou também a morte da alma, a segunda morte. Aquele que não aceita a Jesus, ele vai ficar afastado de Deus, que é a vida eternamente. Isso se chama morte. Apocalipse 20, versículo 15. Né? Todo aquele cujo nome não for achado no livro da vida será lançado no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E em Apocalipse 2,11 está escrito: aquele que vencer não sofrerá o dano da segunda morte. Então, hoje em dia, o pecador morre duas vezes, fisicamente e espiritualmente, se não aceitar Jesus. Já o que aceita Jesus só morre uma vez, ele morre fisicamente, mas espiritualmente ele viverá para sempre com Jesus nos céus. Morte quer dizer separação. Quando é física, é o corpo que se separa da alma, do espírito, da família. E quando é da alma, é a alma que se separa de Deus, que é a vida para sempre. Então veja, a consciência ali acusou quando ela errou. E tanto acusou que eles foram procurar vestimentas. Eles se viram nus, olha só. E quando Deus chamou pelo seu nome, Adão estava escondido, se escondeu. Ele sabia que tinha errado. Olha a consciência agora o acusando. Também isso aconteceu com Caim, quando matou o seu irmão Abel. Ele disse que o seu mal era muito maior do que pudesse haver perdão. Ou seja, a consciência, quando você acerta, ela te defende, ela te aplaude, mas quando você erra, ela te corrige, ela te condena. O apóstolo João disse: se a nossa consciência não nos acusa, muito menos Deus. Está vendo? Então a consciência é o nosso juiz. É sobre isso que estamos estudando nesta semana. O primeiro subponto. A primeira manifestação. Está vendo? Então a primeira manifestação, eu já citei tudo isso aqui nessa rápida introdução desse ponto, né? Que foi justamente as consciências acusadas de Adão e Eva quando se esconderam de Deus no jardim, procurando roupa para se vestir. O próprio Caim, quando matou Abel, né? A sua consciência acusou, e daí por diante a consciência se tornou muito mais latente, porque os pecados, as violências, as desobediências se avolumavam. Agora pode chegar ao ponto da mente um dia se cauterizar. Estaremos estudando um pouquinho mais para frente isso. Tome cuidado com a sua consciência. Segundo subponto. O direito natural. Está vendo? O direito natural. Que direito natural é este, queridos? É quando você obedece à lei moral que a Bíblia te ensina, de praticar as boas coisas, ser cidadão honesto, de bem, direito para com Deus. Não saia desta naturalidade, não te afaste dos princípios morais éticos, étmicos e etc. Porque a nossa consciência, ela está como uma espécie de balanço, né? Aquela balança de 2 pratos, lembram? Qual é o lado que está mais pesado? É o lado da honestidade ou da desonestidade? Tomemos todo o cuidado, queridos. Que a tua consciência se mantenha limpa, sadia, sintonia fina, viu? Quando ela te acusa de alguma coisa, já fique bem alerta, porque a nossa consciência age para o nosso bem. Não deixe que ela se cauterize nunca. Não deixe que ela se apague nunca, porque também há uma advertência quando Deus falou: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. O que é que ele quis dizer com esta frase? É que ele fala a nossa consciência para que ela nos acuse. Mas se eu insisto em pecar, o Espírito Santo vai parar de tocar na nossa consciência e ela vai parar de nos acusar.
ela se cauterizará, ela morrerá dentro de nós. E a partir daí, ficaremos à mercê plena de Satanás. Isso é muito perigoso. Tome cuidado. Terceiro subponto. Escrita no coração. Tá vendo? Escrita no coração. Lendo o texto aqui de Romanos 2, de 12 a 15, o comentarista falou muito bem sobre a lei de Moisés, que ali tinha a lei moral, ali tinha a lei civil e ali tinha a lei cerimonial. A moral, que retrata os 10 mandamentos, a lei civil, que são os códigos penais e civis do Estado de Israel, e a lei cerimonial, que eram leis referidas ao templo. E antes, ele cita os diversos códigos antes de Moisés, e o mais famoso deles, o de Hammurabi, né? E quando a lei de Moisés veio para estabelecer normas, regras em Israel. E Paulo disse que com a vinda da lei, o pecado ficou exposto, porque aí o pecado ficou bem mostrado para aquelas pessoas que às vezes praticavam sem saber que aquilo estava certo ou errado, né? Mas a lei mosaica veio mostrar, ou seja, não matarás, não adulterarás, não mentirás, não furtarás, não cobiçarás nada do teu próximo. Ou seja, a partir dali agora ficou bem expresso e bem explícito o que a pessoa podia ou não fazer. Mas sendo que antes desses códigos de Moisés e dos que lhe antecederam, Deus já tinha posto no coração do homem, a partir de Adão, todo esse lado moral, que depois Deus coloca na lei de Moisés, que é a lei moral, né? Ou seja, aquela lei que faz com que você sabe que não pode adulterar, ou seja, ter relacionamento sexual com uma mulher que não é a tua, que você não pode furtar, roubar, tirar dos outros o que não é teu, cobiçar o que é dos outros, porque o que é dos outros é dos outros, o que é teu é teu. Mas saiba que isso já está dentro do coração do homem, que Deus pôs. É por isso que não tem do que se desculpar. É por isso que Paulo diz que aqueles que sem lei pecaram, sem lei já serão condenados. Isso é quando não havia lei humana, tá entendendo? Neste caso, quando nunca houve a pregação do evangelho. Mas, entretanto, as pessoas já sabiam que era ser honesto ou não. Tanto é que, para ser honesto, ser uma pessoa direita, sincera, não precisa nem de ser crente. Porque tudo isso não é favor. É o direito do homem. E quando ele erra, ele sabe que ele não está sendo honesto com o que está fazendo. E depois que a lei surgiu, agora já vem outra coisa. Agora, aquele que pecou já debaixo da lei, com a lei existindo, então por essa lei ele será julgado. Tá vendo? Aí Paulo prossegue dizendo que os gentios, quando não tinham a lei, essa lei que ele fala é a lei dos homens agora, mas dentro deles tinha uma lei moral que os acusava, que os defendia, respectivamente quando eles acertavam ou quando eles erravam. E é por aí que Deus vai julgá-los no dia do juízo, no trono branco. Apocalipse 20, de 11 a 15. De sorte que ninguém escapará. Porque aqueles que pecaram sem lei serão condenados. Mas aqueles que tiveram a oportunidade de pelo menos manter os seus princípios dentro dos que sabiam, do que eles sabiam, do que as suas consciências lhe diziam, Deus vai saber ponderar e abalizar tudo isto. É isso que quer dizer. Então, queridos, a consciência que Deus pôs no homem é o maior juiz de todos os juízes existentes, só superado pelo juiz dos juízes, que é Jesus, que julgará vivos e mortos no dia do trono branco. Repetindo, Apocalipse 20, de 11 até o 15. Vamos ao segundo ponto e os seus subpontos. Segundo ponto, o funcionamento da consciência, que se divide em 3 subpontos. Primeiro subponto,
acusação, defesa e julgamento. Segundo subponto, vãs justificativas. E terceiro subponto, o debate no tribunal. Faremos a leitura direta também dos 3 pontos. Então, segundo ponto, o funcionamento da consciência. Primeiro subponto, acusação, defesa e julgamento. A consciência funciona como um órgão de acusação ou defesa, mas também exerce função judicante. Salmos 51, versículo 3. Gênesis 3:7 diz que tão logo Adão e Eva pecaram, foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. O verbo conhecer, iada, traduz o apontamento negativo feito pela consciência, reprovando a conduta do primeiro casal. Antes do pecado, conheciam somente o bem e viviam em plena alegria e paz. Gênesis 2:25. Ao pecarem, a consciência ecoou na alma, como uma voz secreta e incômoda. Gênesis 3, de 7 a 10. Às vezes, essa experiência é de dor no coração, como aconteceu com Davi após contar o povo. Segundo Samuel 24:10. Uma consciência pesada produz males ao espírito, à alma e ao corpo. Salmos 31, versículos 9 e 10, e também Salmos 32, de 1 a 5, e 38, de 1 a 8. Segundo subponto, vãs justificativas. A expressão foram abertos os olhos em Gênesis 3, versículo 7, também significa experimentação imediata da malícia, antes inexistente em Adão e Eva. Ao ouvirem a voz do Criador, se esconderam com medo. Deus dirigiu uma pergunta retórica a Adão: quem te mostrou que estavas nu? Comestes tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Gênesis 3, versículo 11. Não houve uma resposta direta. Impossibilitado de negar seu pecado, Adão fez o que se tornaria comum ao ser humano: tentou se justificar, certamente buscando aplacar a consciência. A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Gênesis 3:12. Eva seguiu o mesmo caminho, culpando a serpente. Gênesis 3:13. Tentativas como estas são meros placebos. A consciência é implacável e não cede às vãs formulações humanas, ainda que teológicas, como as inclusivas. Romanos 1, de 18 a 27 e 2 Timóteo 4:3. A confissão e o afastamento do pecado são um remédio para a alma. Salmos 41:4, Provérbios 28:13 e Tiago 5:16. Terceiro subponto, o debate no tribunal. A consciência é como um tribunal que julga condutas, aprovando-as ou reprovando-as. Atua em relação ao presente, Atos 23:1, também ao passado, 1 Coríntios 4:4 e 2 Samuel 24:10, e ao futuro, 1 Samuel 24, versículo 6 e Atos 24, versículo 16. Funciona interagindo com as demais faculdades da alma, principalmente os pensamentos e os sentimentos. Romanos 2:15, Romanos também 9:1 e 1 Coríntios 8:12. A consciência costuma entrar em longos debates com os pensamentos que a questionam e aprofundam a análise das ações. Esse processo gera na mente um exame interior, uma investigação pessoal. 1 Coríntios 11, versículo 28, com o objetivo de alcançar um veredicto favorável, o testemunho de uma consciência limpa. 2 Coríntios 1, versículo 12. Em casos assim, mesmo que acusações externas prevaleçam, como ocorria com Paulo em Cesareia, há paz interior em função da consciência estar sem ofensa. Atos 24, de 1 a 16. Então, há descanso para a alma. Pastor Mário. O título deste ponto: o funcionamento da consciência. Como que essa consciência funciona, meu querido professor, meus queridos alunos? Como ela funciona? Podemos até ver que o primeiro subponto, juntamente com o terceiro subponto, eles se assemelham. Eles se assemelham. Veja qual é o título do primeiro subponto. Qual é o título? Acusação, defesa e julgamento. E qual é o título do terceiro subponto? O debate no tribunal. Tá vendo? Se pegar esses dois subpontos e unificá-los, daria mais certo. Porque, no caso, a nossa consciência é um tribunal dentro de nós. Ao mesmo tempo que ela é promotora,
ela é advogada e ela é juiz. Tá vendo? Quando eu erro, ela me acusa. Quando eu faço as coisas certas, ela me defende, ela me aplaude. E depois, quando se faz um balanço e um resultado, ela vai me julgar se aquilo que eu fiz foi certo ou foi errado. Tá entendendo? Quando você faz uma coisa, a tua consciência está primeiramente. Quando você erra, ela te acusa. Você errou, você errou. Quando você acerta, você acertou, você acertou. Mas e aquilo que você fez, está certo ou errado? A tua própria consciência propiciará a sentença. Dirá se você acertou ou se você errou. Você vai chegar a uma conclusão. Eu tenho certeza que você já fez coisas na vida que você ficou em dúvida. Será que eu fiz certo ou errado? É ou não é? E a tua própria consciência vai te dar essa solução, esta conclusão. Isso é muito importante. Se estabelece um verdadeiro debate. É o que está dizendo no terceiro subponto, né? É por isso ter uma consciência tranquila do que você faz. Porque se ninguém está te vendo, há um que está te vendo. João fala isso na sua primeira epístola, não é? Quando nós erramos, a nossa consciência nos acusa. Quando acertamos, ela nos defende. E Deus é o juiz maior de tudo isto. E se ela não nos acusa, a nossa consciência, muito menos Deus. Agora, temos que tomar todo o cuidado para que a nossa consciência, por causa da própria corrupção do pecado, ela também não se corrompa e comece a deteriorar os fatos, estragar os fatos, misturar os fatos, que foi o que aconteceu nesse segundo subponto. Qual é o segundo subponto, irmão Peter? Vãs justificativas. Tá vendo? Porque há essa tendência de não querer se assumir o erro praticado. Veja que quando Deus chega ali no jardim, vamos ler, leia aí o capítulo 3 de Gênesis, de 6 em diante, né? Eu acho interessante a pergunta de Deus, né? Como se ele não soubesse. Será, meu filho, você comeu então do fruto que não era para comer? Por que você está escondido? Por que você está dizendo que ouviu minha voz e escondeu? Não é? E olha as desculpas agora começando, queridos. Olha, foi a mulher que tu me destes. Ela me deu do fruto, né? Tá vendo, irmãos? Transferência de responsabilidade. Aí Deus vai e pergunta à mulher. Deus vai e pergunta à mulher. O que é que ela disse? Não, foi a cobra, foi a serpente que me enganou. Tá vendo, irmãos? Nenhum dos dois quis assumir a sua culpa. Deus não havia dito para eles que daquele fruto eles não comessem? Por que não deram ouvido a Deus? E sim ao diabo. E a coisa mudou hoje, irmãos. Qual é a nossa tendência, meus irmãos? Não é mais de abraçar as coisas erradas do que as certas? Por que não imitar os bons exemplos? Vejam em nossas igrejas. Olha para a nossa juventude, para as irmãs, para os irmãos. A tendência que se tem de imitar os artistas, atores, atrizes, aparecem modas, novidades, já estão se fazendo dentro da igreja. Ninguém quer imitar os bons exemplos dos irmãos, das irmãs, mas quer imitar os exemplos do mundo. É mais fácil, é mais bonito, não é? Essa é a tendência da nossa carne, da nossa natureza contaminada pelo pecado. E depois que cometemos o erro, lá vem agora as justificativas. A minha carne é fraca,
não é? E etc. E a vigilância? E a oração? Onde ficaram? Jesus não disse, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Porque, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, 41. Isso já é sabido, irmãos. Se sabemos que a nossa carne é fraca, por que não tomar cuidado? Por que não vigiar? Por que não orar? Não é mesmo? Agora, depois que peca, começa justificativas vãs. A Deus alguém engana, irmãos? Você pode enganar o teu próximo, a tua mulher, o teu marido, teus filhos, teus pais, o pastor da igreja, o ministério, enfim, o patrão. Agora, o Espírito Santo, ele é onisciente. Jesus, ele é onisciente. Vocês se lembram das epístolas do Apocalipse? Capítulos 2 e 3? Foram 7 epístolas. Mas cada uma delas, Jesus já começava dizendo, eu conheço as tuas obras. Isso está se falando de onisciência. Jesus conhece as minhas obras, ele conhece as tuas obras. E quando ele diz isso, ele está dizendo, eu conheço a tua alma, eu conheço o teu espírito, eu conheço os teus pensamentos, os teus propósitos, desígnios, intuitos, enfim. Não adianta se justificar para Deus. E olha para quem Adão estava tentando se justificar. Olha para quem a Eva estava tentando se justificar. Para o próprio Deus onisciente. A cobra que não falava mais, né? Só recebeu a maldição. Não é? Cuidado com as justificativas. Falhas. Quem pecou, assuma seu erro. Lamentações, capítulo 3, versículo 39, olha o que está escrito, irmão. De que se queixa, pois, o homem vivente? Cada um se queixe dos seus próprios pecados. Olha aí. Tá vendo? Não fique culpando ninguém. Se você pecou, assuma a sua culpa. Sabe? O melhor que você faz é confessar e deixar. Em Provérbios 28, 13 está escrito, aquele que encobre a sua transgressão nunca prosperará, mas aquele que confessa e deixa alcança misericórdia. Olha como o caminho fica mais curto e bem melhor. Sai de você um peso de toneladas. No que você confessa ao Senhor e deixa, alcançar misericórdia significa perdão de Deus. E Deus disse mais, né? Se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, olha aí, essa conversão já está acompanhada de arrependimento e confissão, tá vendo? Olha o que ele diz. Então eu ouvirei dos céus, perdoarei seus pecados e sararei a sua terra. Segundo Crônicas 7:14. Tá vendo, irmãos? O melhor caminho é a confissão. Não é transferir a responsabilidade para outrem. Não é querer fazer justificativas vãs. É assumir o erro. Sabe? A tua consciência está dizendo que você errou. Você pode até abrir a boca e dizer que é inocente, que não teve culpa, mas dentro de você, você não foge da tua própria consciência. Na hora de dormir, e cadê o sossego no travesseiro? Cadê? Porque a tua consciência está dizendo o que você fez. Deus colocou esse juiz dentro de cada um de nós. E é para o nosso bem. É por isso que na Santa Ceia Paulo disse, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha aí. Ou seja, deixa a sua consciência falar.
se você pode ou não pode participar daquele pão, daquele vinho. E confesse se você errou. Não faça justificações bobas, porque são bobas diante de Deus. Quanta gente fica escondendo o pecado para não ser punido, para não ser excluído. Ele tem mais medo de uma disciplina do que do perdão de Deus. Isso pode te levar ao inferno, porque aquele que encobre sua transgressão, olha, nunca prosperará, inclusive na eternidade. O pecado só é perdoado mediante confissão. E o sangue de Jesus Cristo, então, nos purifica de todo o pecado. 1 João 1, versículo 7. Então, queridos, faça como Davi fez no Salmo 51 e em outros salmos correlatos. Ele confessou suas culpas a Deus e Deus o perdoou. Deus é sempre misericordioso para perdoar, mas não se auto-justifique. Abra-se e diga, como Davi disse, e outros também: Senhor, eu pequei. Lembra do filho pródigo? Pequei, Pai, contra o céu e perante ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Olha só. E o pai o abraça, o perdoa, o restaura e lhe restitui toda a herança. Principalmente, né? Até o que ele não tinha mais direito, porque a parte dele ele havia levado. Mas ele volta ao convívio do lado do pai. E outra vez ele consegue ter o que ele perdeu com a saída da casa. Está vendo, queridos? É a nossa consciência. Dê ouvidos à tua consciência. Não te justifique. Arrependa-se, confesse, e converter aqui quer dizer não faça mais o que você vinha fazendo, mude de posição. É o que disse Jesus àquela mulher, né? Vai, não peques mais. A partir daí, tudo será resolvido, viu? Mas Deus pôs dentro de você uma consciência com o intuito de te ajudar, te corrigir e, por fim, te salvar. Basta você dar ouvidos a ela. Próximo ponto, seus subpontos. Terceiro ponto, a consciência é falível, que se divide em 2 subpontos. Primeiro subponto, defeitos da consciência. Segundo subponto, Deus, o supremo juiz. Então, terceiro ponto, a consciência é falível. Vamos fazer a leitura direta dos subpontos. Primeiro subponto, defeitos da consciência. A Bíblia menciona consciências defeituosas, cauterizada, que é insensível ao pecado, lá em Efésios 4,19 e em 1 Timóteo 4,2. Também uma consciência fraca ou legalista, 1 Coríntios 8, de 7 a 12. E uma consciência também contaminada ou corrompida, como vemos em Tito 1, versículo 15. Para a consciência funcionar bem, é preciso estar corretamente educada e cuidada à luz da genuína palavra de Deus no Espírito Santo, 1 Timóteo 1, versículos 5 e versículo 19, e também Romanos 9, 1. Todo desequilíbrio é perigoso. A insensibilidade leva à complacência com o pecado, mas a hipersensibilidade produz extremismo, onde tudo é pecado, e é nesse campo que agem as seitas, manipulando e aprisionando almas incautas, como faziam os falsos mestres do primeiro século. Colossenses 2, de 16 a 23. Segundo subponto, Deus, o supremo juiz. Apesar de sua grande importância no exercício de juízo moral, o pronunciamento da consciência não tem valor absoluto ou definitivo, como disse Paulo, porque em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado, pois quem me julga é o Senhor. 1 Coríntios 4:4. Devemos sempre nos submeter humildemente a Deus, ainda que nossa consciência não nos acuse. Somente Ele, o Supremo Juiz, pode sondar nosso interior e expor os mais profundos desígnios de nosso coração, mesmo os que nos sejam ocultos. Salmo 139, versículos 23 e 24, e também Salmo 19, versículos 12 e 13. Às vezes, nos consideramos corretos e precisamos ser confrontados para reconhecer nossos pecados. Davi permaneceu insensível
e rigoroso até ser repreendido através do profeta Natã, segundo Samuel 12, de 1 a 13. Pedro precisou ouvir o canto do galo, Lucas 22, de 54 a 62. Pecados do espírito, como soberba e orgulho, são os que mais se escondem. Provérbios 16, 18. Pastor Mário. O título desse terceiro ponto. A consciência é falível. Prestaram atenção, meus amados, a esse título? A consciência é falível. O que fez esta consciência se tornar falível? Quando Deus a pôs no homem, era perfeita, infalível, maravilhosa. Mas lembrem-se, o que foi que entrou no mundo? Por meio de Adão, o pecado. E o que é que o pecado veio fazer? Veio corromper, veio transgredir, veio misturar, veio pôr trevas aonde tinha luz. Tá vendo? Moral da história. A nossa consciência, por melhor que seja, foi Deus quem a fez, foi Deus quem em nós a colocou, mas por causa do pecado que em nós habita, ela pode nos trair. Ela pode nos levar a situações indesejáveis. Está entendendo? Lembra do que Paulo disse? O bem que eu quero fazer, não faço, não consigo. Mas o mal que eu não quero fazer, este eu faço. Porque é a lei do pecado que habita em mim. E ele chegou ao ponto até de se lamentar, dizendo: quão miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Romanos 7, leia de 15 até o 23. Mas depois o próprio Paulo, já no capítulo 8, versículo 23 de Romanos, ele disse que um dia nós seremos resgatados, redimidos deste nosso corpo corrompido e automaticamente da consciência também, quando no arrebatamento recebermos um corpo glorificado. O mesmo Paulo escrevendo aos Coríntios, na primeira epístola, 15, 51 a 54, ele disse, né? Quando este corpo que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, esse corpo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a escritura que diz: tragada foi a morte pela vitória. Que vitória? A vitória da vida eterna. Nunca mais morreremos, então automaticamente nunca mais nos corromperemos. Nunca mais nos estragaremos com o pecado. Está entendendo? Mas, até que isso ocorra, mesmo se a tua consciência não te acusar, procure analisar os fatos à luz da Bíblia. Porque você pode achar que está certo e se enche de certas convicções e você está sendo enganado pela tua própria consciência. Veja que aqui o comentarista citou alguns exemplos. Davi, um excelente exemplo. Quer dizer, excelente exemplo não no bom sentido, né? Eu estou falando no sentido de provar como que a consciência pode, de repente, ficar dopada e ou não nos acusar ou se silenciar simplesmente. Veja que Davi pecou, não foi? Pecou e ficou lá, insensivelmente, achando que tudo estava bom e bem. Pelo contrário, em vez dele, né, dar um jeito de melhorar a situação, ele piorou. Ele ainda pegou o marido da mulher com a qual ele caiu e mandou que o seu comandante, no caso, ele mandou uma carta para o comandante, que colocasse aquele moço na frente da batalha para ele morrer depressa. Olha aí. Além do adultério, ele ainda cometeu um homicídio. Porque foi ele que mandou. Ele era o rei. E ele permaneceu ali achando que ninguém saberia de nada. Até que Deus manda o profeta Natã e lhe deu aquela dura mensagem. A partir daí, veja, o supremo juiz,
que estava acima da consciência dele, lhe despertou. E ele chegou ao arrependimento, né? E se consertou. Mas por causa disso, dessa demora e do que ele fez, Deus disse, olha, o teu pecado está perdoado, está traspassado. Mas a minha espada não sairá da tua casa, ou seja, o meu juízo. E Davi pagou muito, muito caro pelo seu pecado, né? Porque a sua família foi toda destroçada, havendo nela homicídios, né? Incestos, etc. Não é, queridos? Vocês se lembram de Pedro, que o comentarista também aqui citou? Senhor, eu serei fiel a ti, aquela história toda, né? Jesus disse, Pedro, hoje, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Não, Senhor, jamais, jamais farei isso. Quer dizer, ele não aceitou o próprio Jesus dizendo para ele, falando o que aconteceria. Ele não aceitou, ficou insensível. Tanto é que ele negou por 3 vezes. Negou a primeira, negou a segunda, negou a terceira, até que o galo cantou, conforme Jesus disse. Somente aí ele caiu em si. Isso prova que a consciência dele falhou. A de Davi também. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele fala da mente cauterizada. O que é mente cauterizada? 4:2, 1 Timóteo, né? Tito 1, 15 e 16. É uma mente dopada, entorpecida, drogada, espiritualmente falando. Sabe? Tem muitas mentes por aí dopadas, entorpecidas, adormecidas, que já não acusa mais. As pessoas pecam e já não sentem mais nada, porque a sua consciência simplesmente se apagou dentro deles. E quando ainda não justifica os erros, né? Os falsos mestres são provas disto, que ensinam o erro como se verdade estivesse ensinando, e para eles tudo bem. Está vendo aonde chega, irmão, o ponto? Então, são consciências falidas, amortecidas. Que o Senhor tenha misericórdia. Peço a Deus para que Ele sempre te conceda uma consciência fina, santa, pura e, além de tudo, viva, para te mostrar quando você errar. Te acusar, olha, você errou, não faça isso. E quando isso acontecer, arrependa-se. Não insista, volte atrás. Confesse o pecado. E a tua alma viverá. Quais são os subpontos? Podem falar. Defeitos da consciência é o primeiro subponto, e segundo, Deus, o supremo juiz. Está vendo? Aqui eu já falei dos defeitos da consciência, né? Agora, acima de tudo isto, Deus, ele é o supremo juiz. Este sim não falha. Se a tua consciência falhou, está falhando, vai falhar, saiba, o supremo juiz não falhará. Foi o que ele fez com Davi e com tantos outros mais. E volta ao que disse o apóstolo João, né? Na sua primeira epístola, ali pelo capítulo 3, versículos 20 e 21, leia lá, né? Quando ele fala, se a nossa consciência não nos acusa, muito menos Deus. E ele fala que o nosso Deus é um juiz maior do que a nossa consciência. Mas tem fatos que a nossa consciência, quando começa a falhar, que ela se entorpece pela prática de tanto pecado que as nossas almas cometem, ela fica entorpecida, adormecida e não nos acusa mais. E aí está um perigo muito gritante, muito grande. E quando Deus vier, vai te cobrar de maneira muito, muito severa, porque se a tua falha está escapando da tua consciência, de Deus jamais escapará. Então, procure estar diante de Deus. E quanto mais esta tua alma, esta tua vida estiver na presença do Senhor, mais a tua consciência tranquila estará, fina, sossegada e viva, para te acusar quando você errar, te aplaudir quando você acertar
e sempre te estará dando bons vereditos, né? Para que você continue à luz da palavra do Senhor nosso Deus. Então procure alimentar sempre a tua alma e, consequentemente, a tua consciência com a palavra de Deus. Tanto é que está escrito, né? Porque a palavra de Deus é viva e eficaz. E é mais penetrante do que a espada alguma de 2 gumes e que penetra até a divisão da alma, do espírito, das juntas e medulas. Olha agora. E ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Ela mergulha em tudo, ela vasculha tudo, ela põe tudo em ordem, inclusive a nossa consciência. Ela consegue discernir tudo, muito bem tudo, o que vai nos nossos pensamentos e também os propósitos, as intenções que reina na sede da nossa alma, dentro das emoções, da vontade, da razão do nosso coração. Certo? Tome cuidado. Como está a tua consciência? Está um bom juiz? Como está a tua consciência? Ela te acusa ainda? Ou te defende? Ou ela está morta dentro de você? Ela se cauterizou. Tome cuidado. Não deixe que tua mente, aliás, tua consciência, jamais venha morrer. Mas se mantenha diante de Deus para que ela permaneça viva e possa ser tua ajudadora. Deus te abençoe. Vamos agora à conclusão. Conclusão da lição, da preciosa lição de número 6. Devemos manter nossa consciência sempre pura, renovada e iluminada por meio do contínuo estudo da Bíblia, nossa infalível regra de fé e prática. Salmo 119, versículos 18, 34 e 130. E também 2 Timóteo 3, 16 e 17. Se ela nos acusar, não nos esqueçamos. O sangue de Cristo é poderoso para purificar a consciência de todo aquele que, arrependido, confiar no poder do seu sacrifício. Hebreus 9,14. Cheguemos-nos sempre a ele, com inteira certeza de fé. Hebreus 10, 22. Pastor Mário. Que a palavra de Deus, sempre viva e eficaz, esteja purificando, renovando, mantendo sempre limpa as nossas consciências. Porque assim não seremos acusados por ela, porque estamos diante de Deus, vivenciando a palavra de Deus, obedecendo a palavra de Deus. E assim, desta forma, você estará com a consciência tranquila e pura acerca dos teus atos de fé e de vivência cristã. Deus te abençoe, viu? E lembre-se, não falte à escola dominical. Oh, meu Deus e meu Pai, conceda-nos a tua graça e bênção. Dá-nos uma consciência pura, uma consciência tranquila dos deveres a serem cumpridos e de uma vida vivida na tua presença. Que não haja nunca quaisquer justificativas pelos nossos atos falhos, mas que venhamos sempre arrependidos de nossos atos, nos convertermos a Ti, confessando e de Ti recebendo a misericórdia e o perdão. Somos falhos, Senhor, mas estamos caminhando, lutando para vencermos e um dia chegarmos à estatura de varão perfeito. Pai Santo, estenda a tua mão, olha para aqueles que estão doentes, aflitos, nos hospitais. Estenda a tua mão para curar aqueles que em casa também doentes estão. Olha para os presídios. Pai Santo, estenda a tua mão para todos abençoar, Senhor. Soluciones os problemas. Eu te peço todas estas coisas em nome do teu Filho Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador. Amém. Amém. Que o indelével amor ágape de Jeová, nosso querido e bondoso Pai, que a inefável graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação
do Paracleto Espírito Santo venham repousar sobre esta linda noiva do Cordeiro, denominada Igreja, que está por toda a face da terra espalhada e que ansiosamente aguarda o retorno do seu noivo para com ele viver em toda a eternidade, hoje e sempre. Amém. Amém. Achei salvação em Jesus, meu Senhor, perdão, liberdade encontrei. Sua alma reside em meu coração e do seu amor tenho paz. Não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz. A Cristo, meu Rei, eu darei uma canção, talento, serviço e louvor. Contemple a seus pés, meu fiel coração, dirá: tenho paz do Senhor. Paz que este mundo não dá. Quando penso na luz que centelha na cruz, tenho paz, uma célica paz.